Ótimo encontro, Clube do Livro, a Mulher Virtuosa. Hoje a gente vai falar sobre a obra de Cristo e as mulheres solteiras. Lembrando que lá no nosso encontro 3 ou 4, não me recordo bem se foi o 3 ou se foi o 4, mas lá no comecinho a gente fala sobre o posicionamento e o comportamento da mulher solteira, da cristã solteira. E hoje a gente vai falar sobre como essa mulher serve a Cristo, né? E é interessante que quando a gente fala sobre a missão da mulher, todas nós temos uma missão de cuidar. Só que as casadas, elas cuidam da obra do Senhor fora, depois de já terem cuidado dentro, depois de já terem realizado as suas obrigações com o seu lar e com a sua família. E quando eu falo em obrigações da mulher casada, né, com a sua casa e com a sua família, é sobre no sentido cristão, né? Não é só sobre o arrumar a casa, o ajudar as crianças com as tarefas da escola. Eu estou falando sobre a questão de edificação, o cuidado, o, o amparo emocional, né? O suporte emocional e o servir a sua família como Cristo, né? Imitando a Cristo, como todo cristão deve se posicionar, imitadores de Cristo. E nesse capítulo, né, nesse trecho do livro que fala sobre a obra de Cristo e as mulheres solteiras, o versículo base desse trecho está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 34. E lá a gente vai ter a seguinte mensagem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Quando a gente fala em busca da santidade, né? Só um instantinho, gente, que tá pipocando aqui várias informações e eu vou dar uma silenciada aqui, tá? No momento, eu espero que não caia, mas já deu tudo certo. E aí, o que a gente vai trazer aqui, tá? A mulher cristã solteira, ela vai trazer a obra de Cristo com um servir, um chamado a servir mais para fora do seu lar, né? Para fora do entorno familiar, vamos dizer assim. Enquanto a mulher casada tem que dividir-se, né, no servir fora e o servir dentro do seu lar, a solteira ela tem a responsabilidade maior fora. E interessante é que, já parafraseando alguns trechos aqui que eu marquei para passar para vocês, a gente tem o seguinte, ó, mulheres solteiras frequentemente têm uma missão de misericórdia que não é confiada àquelas que têm o cuidado de um lar para levar adiante, ou os deveres de um lar para cumprir. Mas à frente ele continua, onde quer que seja, em todas as diversas cenas de tristeza ou trabalho, uma mulher solteira, se o Espírito de Deus for seu guia, possui meios e poder para fazer o bem que Deus não confiou a nenhuma outra classe. E aí ele vem explicar, né? O livro vem explicar o que seria esse poder de misericórdia que ele não confiou a outras classes. E aí ele continua assim: as solteiras, se também forem instruídas pelo Espírito, podem cultivar tranquilamente as graças da vida divina, dedicar-se calmamente ao trabalho de Deus, sem preocupações que a distraiam. É interessante porque a mulher casada, ela tem a preocupação quando um filho está doente, quando um esposo está doente, quando o lar não está em ordem, quando tem as demandas, né, do dia a dia sobre o suporte ao seu marido com sustento, o suporte à sua família com relação a todos os cuidados que a sua família requer e que o seu lar requer. Enquanto a solteira não tem essas distrações, elas podem se dedicar inteiramente à missão de Cristo, à santidade, né, e ao servir para Cristo.
E ele continua assim, ó, elevando-se pela graça acima de tudo, o que é considerado penoso ou isolador em sua posição solitária, muitas vezes aprendem a se gastar e se dedicar à obra do bem. E ele vai dar alguns exemplos de mulheres solteiras, que na Bíblia mostra o quanto elas serviam, cuidando dos apóstolos, alguns que foram presos, cuidando de servir a igreja, de cuidar do templo, de cuidar das viúvas, de cuidar dos enfermos, de trazer essa missão de misericórdia, de cuidado com a sua comunidade, né? E aí ele continua assim: se às vezes um sentimento de solidão ou isolamento as aflige, ele é dissipado. Mulheres solteiras, cristãs solteiras, elas não se sentem solitárias. Elas não veem isso como algo penoso. E sim, porque isso, né, se deve porque logo ela vê a sua solidão transformada em alegria por conta dessa devoção e pelo servir e a glória do nosso Senhor. Quando a gente fala no servir ao Senhor, a gente sente uma completude tão intensa nesse trabalho, nessa tarefa, né, de estar ali com os enfermos, de estar ali com os necessitados, aquelas pessoas que estão se sentindo perdidas em alguns momentos, que estão precisando de uma direção, de um, de um, de uma orientação perante a palavra, de um ouvido, né, que não julga, um colo muitas vezes, né? Quando a mulher solteira ela está, né, nesse servir a Cristo, ainda que em alguns momentos ela se perceba, nossa, eu estou sozinha, ela logo se lembra que o Senhor está sempre com ela e que levar essa presença do Senhor para cumprir a obra dele é algo que traz tanta alegria, tanta satisfação, que qualquer sombra de, de pesar, né, dessa solidão é dissipada. E aí ele vai continua e diz aqui sobre mais alguns exemplos, né? Dorcas, Priscila, Maria, o servir delas, né? O servir delas a Cristo, o quanto foi importante. E em mais um trecho aqui a gente tem: e a habilidade dessas trabalhadoras é muitas vezes tão notável quanto o seu zelo. O cuidado, o zelo que ela tem pela obra, pelas coisas do Senhor, é tão notável quanto as suas habilidades nos trabalhos. Uma habilidade para detectar e uma firmeza para resistir à impostura, assim como uma ternura em ajudar, são adquiridas pela experiência e conferem um peso moral a todas as outras ações. Olha quanto é profundo, né? E o quanto é importante cada classe, né, das mulheres. Mais à frente a gente vai falar um pouco também das anciãs, né? E continuando aqui esse trecho ainda das solteiras, diz assim: agora, em tudo isso, estamos apenas contando quão felizes são os corações e os lares dessas mulheres solteiras que estão assim ocupadas na obra do Senhor. A posição que ocupam e o trabalho que realizam se aproximam muito do caráter dos redimidos ou dos zelosos da boa obra. Quando a gente fala em redimir, né, dos redimidos, dos zelosos da boa obra, não tem como eu não lembrar da passagem que o Senhor diz, então eu farei novas coisas, coisas novas, né? Por quê? Porque você não está percebendo a luz vindo? Porque você ainda não se deu conta das bênçãos que eu vou levar àqueles que eu já separei,
aqueles que eu já redimi, aqueles que eu já libertei das suas transgressões, né? E aí, quando a gente continua dentro desse trecho aqui, já finalizando o capítulo, esse capítulo é bem pequenininho, mas ele traz uma ternura, né? Ele traz uma sensação de completude. Eu não sei vocês, mas eu particularmente, esse livro inteiro me traz essa sensação. E aí ele diz assim, enquanto pela graça de Deus são abrangidas pela bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia, elas correspondem ao padrão do rei e juiz, que diz, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste ver-me. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 35 e 36. Quando fala sobre esse padrão do rei e do juiz, ele relata com mais detalhe essa missão da mulher solteira. Dar de beber àqueles que têm sede, dar de comer àqueles que têm fome, dar de vestir àqueles que andam nus, cuidar daqueles que estão doentes, visitar aqueles que estão impedidos, né, de sair. Enfim, é uma ternura constante e é a ternura externa, né, aquela ternura fora de sua casa, externa à sua morada. O estender da obra. Eu gosto sempre de lembrar, quando a gente vai falar sobre os obreiros do Senhor, que ainda que cada um tenha uma missão, tenha uma obra a se concluir, tenha um ministério a cuidar, todos somos importantes. Desde o que cuida da limpeza do templo até aquele que vai nas missões nos lugares mais longínquos para que a mensagem do Senhor chegue aonde o templo não chega, né? Aonde os trabalhos do templo não alcançam. E a mulher solteira, ela tem mais facilidade, né, de levar para todos os cantos a mensagem de Cristo. Ela não tem distrações, vamos dizer assim, como a mulher casada. A mulher casada não é que ela seja avoada, né? Mas às vezes ela tem imprevistos, ela tem que lidar com desafios no dia a dia, ao longo da semana, ao longo do mês, que muitas vezes a impede de fazer aquilo que ela gostaria de fazer para o Senhor, fora do seu lar, né? Pensando aí nesse posicionamento para a sociedade, nesse servir à sociedade, à comunidade. Então a gente chega ao fim dessa reflexão, né, sobre o servir a Cristo, a obra de Cristo para as mulheres solteiras. A gente vai falar no nosso próximo encontro sobre a mulher recém-convertida, quais são as direções para essa mulher recém-convertida. E por fim a gente vai falar um pouquinho sobre o final, né, da nossa jornada aqui na Terra. A avó na glória. Esse é o tema do nosso último encontro. E eu espero que vocês estejam gostando dessa jornada, dessa reflexão em cima do livro. Lembrando que nada se compara a uma leitura profunda, a uma experiência, né, em cima das leituras que a gente faz, mas compartilhar, ensinar, transbordar aquilo que você, os insights que você pegou, os aprendizados que você tirou, é tão importante quanto, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo.